Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer imenso estar com você para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico à distância, um programa da Igreja Batista da Orla Oceânica desde 2020, que tem abençoado muitas pessoas e produzido um conteúdo de qualidade na internet. Eu sei que você já viu aí muitas coisas estranhas na internet, muitos discursos empolgados, mas acredito que os estudos bíblicos que fazemos aqui em nosso programa, eles têm um diferencial de aprofundamento na palavra de Deus. Eu acredito que é disso que o povo de Deus está precisando, que a igreja de Jesus precisa de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Chega de superficialidade, chega de palavras de autoajuda, chega de palavras de técnicos em especialistas em qualquer coisa. Vamos à palavra de Deus. Vamos procurar examinar as escrituras. É isso que Jesus pediu da gente. Ele disse que os judeus erravam porque não examinavam as Escrituras e, por causa disso, não conheciam o poder de Deus. Então, vamos embora, vamos fazer isso. Esse é mais um estudo bíblico do nosso programa. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Esse livro importantíssimo para conhecermos o cenário apocalíptico que faz parte da nossa fé cristã. A nossa fé cristã, ela tem um conteúdo apocalíptico, sim. Por quê? Porque nós alimentamos a esperança. Nós temos a esperança em novos céus e nova terra. Isso é característico da fé cristã. E Jesus trouxe essa novidade não como algo que não tenha sido feito no passado. O povo hebreu, os judeus, e de um modo geral, eles carregavam consigo a esperança de um novo tempo, do dia do Senhor, e o tempo em que o Senhor iria governar a humanidade e trazer paz a todos e todas. Jesus trouxe uma nova perspectiva para a esperança apocalíptica, mas o Apocalipse está lá. E Daniel é um desses livros, desses referenciais apocalípticos das Escrituras que nós precisamos compreender para poder também aprofundar o nosso conhecimento nas Escrituras a respeito deste assunto. Então, gente, vamos para a aula. Vamos estudar, vamos aprofundar o nosso conhecimento bíblico também nesta área tão importante que é dos estudos apocalípticos. Bom, gente, vou fazer o seguinte. Nós temos aqui na nossa prática um costume já desde o começo. Todos os estudos são feitos com base em uma apostila que é produzida e nas videoaulas que estamos fazendo aqui. Então, essa videoaula é acompanhada de um material escrito e também de um material visual que colocaremos aqui. Se você está acostumado, você já deve ter entrado no nosso blog. O endereço está aqui embaixo na descrição e já localizou a apostila do estudo do profeta Daniel. Então, se você não baixou, vai lá, baixa, é gratuito. É um presente do programa de estudo bíblico à distância de nossa igreja para você. Você pode fazer dele o que você quiser, pode imprimir, pode salvar no teu computador, pode deixar no teu notebook, no teu celular, no teu tablet, pode compartilhar em suas redes sociais, pode fazer o que você quiser, ele é seu, ok? E que Deus abençoe também o uso desse material para a sua vida, para a sua igreja, para o seu grupo de estudo, para os seus colegas, enfim, que Deus use poderosamente esse material na sua vida. Outra coisa importante, gente, esse canal, ele não tem nenhum financiamento, ele não tem nenhum programa de investimento. É uma iniciativa da igreja e do pastor.
Então, para que a gente possa ter alcance com essas ideias, é preciso que você nos apoie. Como é que você pode nos apoiar? Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, curta essa transmissão. E em terceiro, compartilhe em suas redes sociais. Fazendo isso, você vai estar contribuindo para que esta mensagem, para que estes estudos alcancem o maior número de pessoas possível. As redes sociais, elas se baseiam num tal de algoritmo. E a gente precisa alimentar esse algoritmo das redes sociais para que a gente ganhe visibilidade. E ganhar visibilidade não tem para nós o mesmo sentido dos influenciadores, mas é o fato de que a gente vai alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus, com o estudo das Escrituras, enfim, todo esse esforço que nós estamos fazendo aqui juntos e juntas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse esforço. Bom, eu vou passar para a apresentação da nossa aula de hoje. Toda a nossa apostila, todo o conteúdo está num data show, num PowerPoint, que eu preparei como apresentação da nossa aula, que é o que nós fazemos em todas as aulas. Todas as aulas nós temos um PowerPoint que nos acompanha. Então eu vou colocar aqui já no ar para você já nos acompanhar também. Bem, gente, você também pode ter um exemplar das Escrituras aí pertinho de você para auxiliar o seu estudo, para que você possa nos acompanhar também no texto. Nós utilizamos, na maior parte dos textos, a tradução da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Nós já usamos essa tradução há muitos anos. Não trocamos ainda, embora já existam outras, e até com maior recurso. Mas preferimos continuar com a NVI e, assim que apresentar uma nova possibilidade de leitura, nós colocamos as referências para que você possa saber de que tipo de Bíblia nós estamos utilizando. Bom, é sempre bom a gente lembrar, né? Nós não estamos falando de Bíblia diferente, não. Nós estamos falando de traduções. A Bíblia é uma só, mas ela foi escrita numa língua morta, que não existe mais falantes. Então, o trabalho de tradução é um trabalho gigantesco, que precisa trazer aquele sentido do tempo em que ele foi escrito, aquele que foi dado pelo primeiro autor, destinado a um primeiro leitor. A gente precisa trazer aquele sentido para os dias atuais, de acordo com a nossa linguagem e de acordo com a nossa compreensão. Então, é preciso que a tradução da palavra de Deus seja sempre revista, atualizada. Quando se fala em atualização da Bíblia, não está falando da atualização do texto original, está falando da tradução. É a tradução que precisa ser atualizada de acordo com a linguagem que está em vigor nos dias atuais. Os sentidos das palavras mudam. Por isso que é importante você acompanhar as novas traduções das Escrituras, para que você possa falar a linguagem que seja compreensível para os falantes desse tempo. Não é verdade? Você concorda comigo? Coloca aí nos seus comentários. Isso aí é um trabalho de hermenêutica. Nós temos um curso bíblico sobre hermenêutica bíblica, como compreender e como conhecer as Escrituras. Há uma playlist de 5 aulas que foram ministradas sobre este assunto. Você pode observar aqui nas descrições, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube e você vai encontrar essa aula. Tem apostila, tem tudo colocado em ordem ali. Eu, inclusive, tenho um e-book que foi produzido a partir destas aulas, que está disponível no site da Amazon. Se você não sabe o que é interpretação das Escrituras, o que é conhecer o texto bíblico, dá uma olhadinha nesse livro. O livro é baratinho, você não vai ficar mais pobre por isso. E vai contribuir para o trabalho do pastor, não é? Porque, afinal de contas, é isso que a gente faz. A gente faz isso com amor, com carinho, coloca, inclusive, os preços bem abaixo do custo de mercado para que todas as pessoas tenham acesso.
você vai ter um livro de excelente qualidade, que é muito procurado no canal, no site da Amazon como e-book, e você vai ter acesso a uma leitura muito agradável e profunda, porque eu sou um estudante das Escrituras. Eu faço isso há muitos anos e compartilhei com vocês nesse livro o que nós temos descoberto ao longo do tempo. Ok, gente? Estudar o profeta Daniel tem sido uma bênção para mim. Como é que tem sido para você aí? Tem sido bom para você? Olha, nós estamos na segunda aula. Nossa segunda aula de hoje vai falar sobre a questão da experiência de Daniel com a cultura. Exercitar a fé em meio à cultura. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos examinar o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Então, deixe a sua Bíblia aberta e você vai examinar os versículos, os textos que vão sendo mencionados aqui para verificar se está assim mesmo na sua Bíblia e se eu não estou falando alguma bobagem, alguma coisa equivocada. Sim, gente, olha, pessoal, para com esse negócio de achar que pastor é perfeito, viu? Pastor comete erro também, e eu, como pastor, como estudante das Escrituras, posso também aprender junto com você. E se você verificar alguma coisa que eu coloquei aqui, que você tenha dúvida, não deixe de comentar. Eu não admito que alguém ouça uma palavra minha e ache que isso é a verdade absoluta ou aquilo que Deus está falando de forma literal para os seus ouvintes. Não, não acredite nisso. Eu sou um ser humano mortal como você. Eu estou igual aqui o apóstolo Paulo, quando ele chegou na região dos licaônicos, que achavam que ele era Deus, e aí adoraram a Paulo e Apolo. E ele então se joga no chão, se rasga todo, diz: não, eu sou gente igual vocês. Eu estou assim, tá bom, gente? Então, para de pensar nisso. Pastor não é Deus. E nem aquilo que o pastor fala é necessariamente palavra de Deus. Ok? Irrefutável, inquestionável, que você não pode confrontar a autoridade com a verdade do Evangelho. Já foi o tempo. Hoje estamos vivendo uma outra era que é preciso duvidar de tudo. É preciso duvidar de tudo. Eu acredito nisso, tá bom? Se você é daqueles que acham que a dúvida é do diabo, não, a dúvida é do ser humano. A dúvida é do ser humano. E a gente pode duvidar sim, não tem problema não. Você não vai arder no inferno porque duvidou da palavra do seu pastor, principalmente se for eu, né? Então, não se preocupe com isso. Está perdoado já se duvidou. E se você duvidou, coloca aí as suas preocupações e a gente vai tentar esclarecer. E se você acha que você está certo e eu estou errado, eu vou examinar com certeza para saber em que eu posso melhorar. Tá bom? Aí depois eu até conto para você como é que eu fiz as minhas investigações. Bom, vamos adiante, né? Eu quero deixar um versículo para você se aquecer no estudo da palavra de Deus. Daniel 1, versículo 2, diz assim: E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Esse relato aqui está mostrando uma espécie de um conflito entre diferentes divindades. Você tem o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Esse Deus com D maiúsculo é Iavé, é o que está lá, é o Jeová, né? É o tetragrama sagrado, é o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E o Deus com letra minúscula é o Deus Baal, o Deus dos babilônicos, o Deus de Nabucodonosor,
o Deus dos povos onde nasceu, de fato, a humanidade da região da Mesopotâmia. Era a divindade predominante naquela região. Não era apenas um Deus, havia um politeísmo entre os babilônicos, mas dentre os babilônicos havia o deus Baal. Baal era o deus, era o nome dado a essa divindade a qual eles veneravam. É importante esse relato porque o que acontece? Aquilo que os hebreus prepararam com muito carinho, muito esmero, durante uma jornada tão longa, eu acredito que a essa altura já tinha mais de 500 anos de cultura, de adoração, de celebração ao Deus Yahvé. A cultura de Yahvé já estava solidificada. Aquele monoteísmo hebraico já tinha se solidificado. Então, os utensílios do templo eram muito importantes porque eram registros históricos dessa cultura, da cultura de Yahvé. E aí, então, esse material é transportado até a sede do templo, que era a cidade de Sinear. Sinear era uma região muito importante, nós vamos ver daqui a pouco, muito importante na região da Babilônia, porque era o lugar onde havia se tentado construir a chamada Torre de Babel. Então, uma daquelas edificações grandes, né, que eles faziam para a adoração, um deles era dedicado ao Deus que eles acreditavam. E os utensílios de Yahvé, dedicados a Yahvé, foram colocados junto aos utensílios dedicados a Baal. O que esse versículo demonstra para a gente? Demonstra o conflito cultural histórico que nós queremos ressaltar através do estudo do profeta Daniel. Por isso que o subtítulo do nosso estudo é da gente viver a nossa fé em meio a uma cultura hostil. Hostil não quer dizer que seja somente opositora, mas uma cultura que rechaça, questiona, que coloca em pé de igualdade, que traz para o mesmo nível, que não admite a superioridade de um valor sobre outro. Então, como é que a gente lida com isso? Em primeiro lugar, caindo de nosso pedestal, de que o nosso pedestal que diz que a nossa cultura é melhor do que a dos outros. E os outros vão lá e dizem para não, peraí, a sua cultura, ela é tanto quanto a nossa. Então, o que é do seu Deus vai ficar junto com o do meu. E ponto final. No que diz respeito à cultura, as culturas são identificadas. Não existe nada melhor do que o outro. O que é que faz diferença, então? A nossa fé. Então, aqui não está, nesse versículo, essa referência à fé, mas é o fato de que as culturas, elas se equivalem. E o que vai fazer diferença é o que você crê. É a sua confiança. É o valor que você atribui àquilo que você acredita. Então, a gente tem aí um recurso muito bacana para a gente analisar hoje. A nossa aula de hoje vai ter como texto base o capítulo 1 de Daniel. Então, você deixa aberta aí a sua Bíblia no capítulo 1 e vamos, então, começar a analisar essa passagem bíblica de Daniel 1, de 1 a 21. Só para lembrar, então, que nós já falamos na aula passada, na nossa primeira aula, o livro do profeta Daniel, ele é, na verdade, um registro histórico. Ele inclusive, os hebreus, os judeus, eles entendiam assim, que Daniel não era um livro profético propriamente, mas era um livro importante para a compreensão da história, principalmente da história do que nós chamamos de período interbíblico, que é o período do cativeiro babilônico. Então, o capítulo 1 já começa fazendo esse registro histórico da invasão do Império Babilônico a Jerusalém.
Esse registro histórico, ele lembra muitas profecias que foram ditas por Abacuque, Sofonias, Ezequiel, de que Jeremias, de que isso iria acontecer, que não haveria escapatória e que o Império Babilônico estava crescendo a tal ponto que iria migrar, né, seu poder, iria estender, migrar não, mas estender o seu poder até a direção de outro império que estava ficando decadente, que era o Império Egípcio. Então, nessa extensão do Império Babilônico para a direção do Império Egípcio, encontrava a Palestina no meio do caminho. A Palestina era uma espécie de entroncamento de caminhos, tanto para quem vinha do leste para o oeste, quanto quem vinha do norte para o sul. E os hebreus, os judeus, eles viviam nessa confluência de caminhos. Deveria ser uma coisa muito proveitosa, porque comercialmente é muito interessante. O grande problema é que cada extremidade tinha um poderoso. Então Nabucodonosor queria invadir o Egito, tinha que passar pela Palestina, pela terra dos hebreus. E, em contrapartida, para não perder a viagem, já destruía Jerusalém. Os egípcios, da mesma forma, em várias épocas, fizeram o mesmo. Os do norte também vão fazer isso mais adiante. Os gregos virão do norte. E assim por diante. Israel sempre foi vítima de atentados, de invasões, de ataques de inimigos, não porque eles tinham ódio de Israel, mas porque Israel ficava nesse entroncamento, que era de interesse comercial para as nações poderosas. Então, o que está acontecendo aqui é um fato histórico. Esse fato histórico está narrado nas Escrituras, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos de 6 a 20. Se você quiser dar uma olhada, vai lá, examina. É um fato histórico que é registrado. Há, inclusive, um trabalho arqueológico descoberto, né, de arqueologia, que foi descoberto recentemente, que é o chamado Crônica dos Reis Caldeus, é o nome do livro, ou Crônica do Império Caldeu. Nesse livro histórico também se encontra, nesse documento histórico, não é um livro, é um documento histórico que registra o fato de que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né, no pacote da sua viagem para o Egito. Ok, gente? Então, é só para entender que aqui nós estamos iniciando já de cara com um fato histórico. Então, quando nós vamos tratar dessa questão cultural, o aspecto histórico não fica de fora. Lembrando aí a minha posição de estudioso de ciências sociais. Tudo aquilo que diz respeito ao humano tem um viés histórico e cultural, ok? Então, todos nós somos histórica e culturalmente construídos. Todos os fatos, inclusive relativos à fé, são histórica e culturalmente influenciados. Não há nada que nós possamos fazer como humanos, inclusive a nossa fé em Deus, que esteja fora de uma relação histórica e cultural. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Nós precisamos entender isso. Isso já foi dito lá na aula passada, como também, se você tiver acesso ao nosso material de estudo, na apresentação dessa aula, um texto de apresentação que eu escrevo dentro da nossa apostila. Dá uma olhadinha lá que você vai entender perfeitamente essa questão, ok? Então, esse episódio corresponde ao início do cativeiro babilônico. É dali que começa, então, o povo hebreu, ou judeu, sendo levado cativo para um novo cativeiro. Já tinha passado aí 600 anos do primeiro cativeiro, agora eles estão presos em outro, né, que é o babilônico. Então, por volta do ano 605, antes da Era Comum, Jerusalém foi tomada pelas tropas de Nabucodonosor.
que levou despojos e pessoas cativas para servirem como escravas na Babilônia. A Babilônia era a cidade, né? E eles foram para lá para trabalhar na região dos caldeus, a capital do Império Caldeu. Essa invasão, ela se deu por etapas, ela não foi uma vez só. Isso a história nos conta de que ela se deu em 3 etapas. A primeira, quando Nabucodonosor veio, né, e já foi fazendo destruição. Depois foi em 597, o rei de Judá é deportado. E em 587, a cidade foi destruída, inclusive seus muros e o seu templo. Então há essa sequência, né, de acontecimentos. Talvez você estranhe, né, a contagem regressiva. É isso. Antes da Era Comum, é contado de trás para frente. Então, 605, 597, 587. Ok, gente? Não estranhe, não. É assim mesmo. É contado de trás para frente. 2 constatações da palavra de Deus sobre a história. Há 2 coisas que podemos depreender desse registro histórico do começo do livro do profeta Daniel. O primeiro é aquilo que vai marcar a interpretação histórica de Daniel. Deus está no controle da história. Esse é um relato bíblico. A Bíblia tenta em todo o tempo, inclusive no Apocalipse, o registro de Gênesis, é o fato de que Deus está no controle da história. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos. Quer dizer, é o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que está orientando, não é castigo, é direção de Deus na história. E ele não muda os fatos históricos, os fatos não são alterados, mas acontece exatamente por ação divina, como se fosse uma interferência de Deus através dos fatos históricos. Não é uma compreensão meramente determinista, dizer, Deus então está manipulando os dadinhos e vai para lá, vem para cá. Não, mas parte da abordagem profética de que os propósitos divinos se realizam na história. Essa é a compreensão, não é a ideia de que Deus é um demiurgo que fica usando marionetes para que a sua vontade seja feita. Nada disso, é apenas dizer que o trabalho profético é esse. No fim da história é que a gente vai compreender o que aconteceu. A história acontece, está indo, está seguindo. Os fatos vão acontecendo. E Deus, então, vai interferindo aqui e ali para que o seu propósito se cumpra. Nem sempre aquilo que parece negativo aos nossos olhos é ruim aos olhos de Deus. Outro fato importantíssimo, às vezes uma tragédia acontece na nossa vida, mas todas as tragédias, elas têm que ser entendidas como oportunidades para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Ele pode usar nossas situações adversas para cumprir seus propósitos. Não que ele queira que você sofra, mas muitas vezes um acontecimento que independe da vontade de Deus ou da vontade humana, aconteceu, mas aquilo não será em vão. Deus vai usar aquela oportunidade para abençoar a nossa vida de alguma forma. Algum benefício aquilo vai trazer para nós ou para alguém do nosso relacionamento. Segundo aspecto importante dessa narrativa, desse registro de Daniel, é o fato de que a cultura secularizada é oposta aos propósitos divinos. Ou seja, tudo aquilo que acontece na vida humana fora da compreensão do amor, da graça de Deus, da fé em Deus, na verdade é uma oposição. Tudo está se contrapondo a essa ideia inicial. A ideia de que Deus está no controle da história. Então, toda forma de cultura secularizada, ela está na contramão da afirmação bíblica. Então, aí vem
aquilo que eu tinha falado no começo. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, é de Yahvé, é do Deus Altíssimo, é sagradíssimo? Para mim, não. Para mim é igual o do meu Deus. Está aqui do ladinho, guardado no mesmo lugar onde eu guardo as coisas do que eu creio. Para as pessoas que não têm um conhecimento de Deus como nós temos. Ok, compreensível isso. Sinear era a região da Torre de Babel, que era sinônimo de oposição a Deus, uma referência ao episódio lá de Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9. A fé está sempre em confronto com a cultura. Não imagine coisa melhor. Não ache que a cultura vai achar você bonitinho, meu irmão, minha irmã. A nossa fé estará sempre em uma situação de contraposição, de confronto, de conflito, de tensão com a cultura dominante e muitas vezes pode ser encarada como uma ameaça. É fato. Jesus ele disse isso para os seus discípulos: o mundo vai te odiar. Vai te odiar não por causa de você, mas porque eles não me conhecem. Eles não sabem quem eu sou. É por isso que odeiam vocês, entendeu? E não adianta fugir, ficar de mimimi, chororô, porque tem aí oposição aos crentes, porque a igreja evangélica está sendo perseguida. Não tem essa não, gente. Jesus já alertou a gente sobre isso, que seria assim. E nós é que temos que aprender a lidar com a cultura, a viver a nossa fé em meio à cultura, sabendo que existe esse conflito, essa tensão inerente, inevitável entre fé e cultura. A cultura dos caldeus, então, valorizava algumas coisas que a cultura evangélica, a cultura bíblica, não evangélica, no tempo de Daniel não tinha evangelho, né? Que a cultura bíblica, a cultura hebraica, judaica, não tinha conhecimento, ignorava até. Então, a cultura dos caldeus valorizava astrologia, magia, matemática. Porque aí você pensa assim, mas é só coisas do misticismo, esotéricas. Não, eles tinham uma ciência matemática muito avançada. E eles tinham técnicas científicas, como a fabricação de vidro, que eram também novas tecnologias da época que os hebreus não conheciam. Eu poderia colocar aqui também a astrologia. A astrologia babilônica era muito avançada. O estudo dos astros era muito avançado, mas a astrologia, aí está aí, eu podia colocar astronomia, mas não cabe aqui, né? Mas aí pode colocar, tinha ciências médicas, farmacêuticas, muito avançadas da época, e tinha um trabalho da ciência do direito, também muito avançado, tinha um trabalho de ciência literária muito avançado, enfim, a cultura dos caldeus era realmente uma cultura muito esmerada, né? Indo adiante, os jovens que foram levados cativos, principalmente aqueles mais preparados, eles deveriam ser instruídos e adestrados a conviverem com essa nova cultura, porque eles tinham saberes, valores e, inclusive, habilidades que os hebreus não dominavam. É assim que a gente vai, quando os nossos jovens vão para a universidade, eles não vão lá para serem atacados. É porque a cultura do ensino superior nos remete a um nível de conhecimento do qual os jovens em nossas igrejas muitas vezes não estão acostumados. Então, eles precisam ser instruídos em novos conhecimentos científicos, em novas tecnologias, em novas formas de saber, e precisam também ser adestrados, não para destruir a sua fé, mas para mostrar que a realidade ela é plural.
Nós vivemos num mundo onde convivem vários saberes, várias informações, vários conhecimentos, várias crenças que precisam ser também identificadas, analisadas e que nós não precisamos necessariamente abrir mão daquilo que cremos para conhecer aquilo que os outros creem. Não é um confronto, não é uma luta da minha parte com a cultura externa. A cultura externa não é minha inimiga. Conhecê-la é ampliar os horizontes da minha relação, da minha esfera de relacionamento. Entre os que foram levados cativos para a Babilônia estavam os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está lá no versículo 6. Esses 4 jovens, juntamente com outros jovens, eram de famílias nobres, bem formados na cultura hebraica e judaica, de boa aparência e eram muito inteligentes. Então eram jovens bem preparados, né? Eram jovens com boas habilidades. E Nabucodonosor ordena que essas pessoas com maior capacidade, com maior conhecimento, fossem treinados na cultura babilônica, na cultura dos caldeus. Diz lá o texto: então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Olha que coisa importante, né? Como parte do adestramento cultural que eles iriam, era uma imersão numa nova cultura e eles teriam que aprender a lidar com essa nova cultura. Esse treinamento duraria 3 anos. Durante 3 anos eles iam estudar. É um curso superior, não é? É uma especialização, é uma pós-graduação para eles, em que eles vão conhecer uma nova cultura. Então, nesse adestramento, eles receberam um novo nome, eles deveriam estudar a língua babilônica e deveriam também conhecer a literatura babilônica. Mas mais do que isso, eles deveriam também ter os sabores da cultura local, serem alimentados com a cultura local. Então era um adestramento completo, né? Eles fariam essa imersão nessa cultura. Havia um problema nesse adestramento. Ok, quanto a conhecer a língua, ok, quanto a conhecer a cultura, o problema é a comida. Porque tem coisas da comida dos caldeus que são consideradas imundas na cultura hebraica. Então o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Aprender sobre a cultura babilônica, suas tradições religiosas, sua literatura e dominar o seu idioma correspondia então a essa imersão em uma cultura nova e diferente. Daniel, porém, ele toma uma decisão, porque dentro dessas práticas de alimentação havia aquilo que era considerado imundo. Quanto aos conteúdos, ok, ele faz a distinção, ele administra, ele vê aquilo que bate com o seu arcabouço, né, com o seu histórico, e aquilo que é considerado ruim para o seu conhecimento, mas que pode ajudar a contribuir, a melhorar, a ampliar o seu conhecimento. E Daniel e os seus amigos, eles então encaram essa relação como uma oportunidade de exercitarem a sua fé num contexto diferente. Gente, a gente tem que saber administrar
aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero para a minha vida. Então Daniel tomou a decisão de não ser influenciado pelos costumes da cultura babilônica, embora tenha se submetido a treinamento para servir em um contexto diferente da sua origem. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Bom, tem um problema formado aí, porque o chefe era serviçal do rei, e se ele não fizesse o que o rei mandou, a vida dele é que estaria em jogo, ele que iria perder o posto e possivelmente até perder a vida, porque era desse jeito que as coisas funcionavam. A aquisição de novos saberes e a relação com outras culturas não consiste em problema, segundo a experiência de Daniel, para a afirmação da fé deles. Eles viam como oportunidade, não um problema. Na verdade, são oportunidades para promover o diálogo, aperfeiçoar a confiança no conhecimento das nossas próprias crenças e promover o testemunho do que cremos. Por isso que, quando Daniel apresenta o problema, ele faz isso não como uma imposição, como uma pirraça, como uma rebeldia, mas como um diálogo. E esse diálogo é muito produtivo e produz um efeito bastante positivo. Os jovens judeus receberam novos nomes como símbolo do domínio que era exercido sobre eles. Você sabe quais são deles, né? Beltesazar, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. São esses nomes novos que vão passar a fazer parte da cultura do livro, enfim, que vão entrar para a história com esses novos nomes. A decisão de Daniel e a maneira como se comportou ajuda a gente a entender como que podemos viver a fé em meio a uma cultura hostil, sem se deixar dominar por ela. Então tem uma coisa boa para aprender aí, não é? O que você acha? Vamos em frente? A alimentação babilônica continha, então, elementos que eram considerados impuros para a tradição hebraica e judaica. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho. Mais uma vez, a intervenção divina na história é mencionada para que os propósitos de Deus se cumpram. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que a decisão e a experiência de Daniel nos ensinam? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a encarar a cultura como oportunidade para viver a nossa fé. A cultura não é um ambiente hostil para nós. A cultura é uma oportunidade para que a gente possa viver a nossa fé. A cultura funciona como uma lente através da qual percebemos a realidade. A cultura contemporânea, então, é dominada por elementos que são estranhos à nossa prática de fé. Então, tem muito do elemento subjetivo, do desejo, do efêmero, do imagético. Isso é muito da nossa cultura contemporânea. Nós gostamos de nos guiar pelas imagens muito mais do que pelos textos. As pessoas do nosso tempo. Não é a nossa realidade, porque nós somos o povo do livro, nós não somos o povo do filme, do TikTok, do Instagram, nós somos o povo do livro. Então, a nossa cultura imagética, ela nos remete a um conteúdo, que a cultura do livro. A nossa subjetividade, ela não é isolada. Nós não somos somente um solipsista, como diria René Descartes. Nós somos dominados pelas influências daquilo que nos cerca. Nós somos seres
que existem dentro de um contexto. E o nosso desejo? O nosso desejo, ele é sempre social e culturalmente construído. Nós não desejamos tomar um sorvete só porque queremos tomar um sorvete. É porque o sorvete existe e ele é bom pra caramba, né? Então, eu quando quero tomar um sorvete, eu sei do que eu estou desejando, né? Eu não vou desejar aquilo que eu não conheço, mas eu vou desejar aquilo que eu já experimentei. E a questão do efêmero? A nossa vida caminha para a eternidade, não para o passageiro, para o transitório. Embora a cultura presente seja transitória, a gente saiba que a vida ela tem um limite, mas nós acreditamos que existe uma eternidade e muito dos que fazemos aqui tem efeitos eternos. Pessoas dominadas pela mentalidade da cultura contemporânea veem somente o que é imediato, o que atende aos seus interesses. Aqueles que são orientados pela visão contemplam o que Deus pode fazer. Essa é a nossa grande diferença. A gente vê nas dificuldades oportunidades da ação do poder de Deus. Daniel, então, propõe uma alternativa para eles, sem interferir no costume dos demais, sem mexer na cultura. Ele diz assim: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. É uma dieta razoável, né? Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Uma dieta vegetariana. Nada de animal. Só verduras e legumes e frutas. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ok? 10 dias. Passa rápido. Ninguém vai nem notar. 10 dias. Como é que você faria? Tira a prova. Confia. Gente, essa é a dieta mais louca que existe, né? É dieta para emagrecer, não é verdade? Você vai no nutricionista, ele vai dizer para você, olha, corta carboidrato, corta e concentra em fibras, frutas, legumes e verduras. O que vai acontecer? Você vai emagrecer, então lascou, porque você não vai ter uma saúde aparentemente muito boa, porque você vai perder peso. E Daniel estava consciente disso, ele sabia que havia esse risco, mas ele coloca à prova, ele sabia que era preciso fazer algo para eles se alimentarem, mas também não se deixarem levar pelos valores, pela cultura daquela época. Eles queriam deixar essa marca na conduta deles. A segunda coisa que a gente entende muito bem é que Deus age através da cultura dominante, sim. A cultura dominante, ela não é uma adversária nossa, mas é uma aliada do poder de Deus. Deus usa a cultura dominante. Mesmo aquelas coisas que a gente acha que é aberração, Deus usa aquilo também. Deus pode falar através daquelas expressões. O que Jesus disse que as pedras clamam, é exatamente isso. Deus usa todas as formas, todos os meios para se mostrar, para fazer valer a sua vontade, para se revelar os seus propósitos para a humanidade. Os propósitos divinos, eles se realizam em meio à cultura, nunca fora delas. A fé é sempre inculturada, ela sempre está permeada pela cultura. Embora seus valores sejam eternos, ela sempre se expressa no contexto de uma cultura. A relação entre fé e cultura não implica a aniquilação de uma
em favor da outra. Antes, a fé deve ser expressa diante da cultura como uma forma de contracultura. A contracultura, você já sabe o que é aquela afirmação dos valores que nos afetam diferente dos valores da cultura dominante. Então, a contracultura é exatamente isso. A contracultura valoriza a ganância. O que a nossa cultura faz? A nossa cultura valoriza a generosidade. Então, contracultura é isso, tá bom, meu querido, minha querida? Não é ser contra a cultura, mas andar na contramão dos valores da cultura dominante para que aqueles valores essenciais da nossa fé não sejam prejudicados, como o amor, a justiça, a graça, o perdão, a compaixão, a misericórdia, sejam praticados. Deus mobilizou então meios para que Daniel pudesse expressar sua fé em meio àquele novo contexto. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Que legal, né? Em vez de você impor, fazer pirraça, dialoga, conversa, propõe uma alternativa. Vamos fazer um teste? Acho que isso é muito importante da atitude de Daniel. A atitude do diálogo. E, em terceiro lugar, podemos entender que nós podemos exercer nossa influência sobre a cultura dominante, sim. Nós não somos obrigados a ser submissos a ela. A cultura, ela existe para ser vivida. E se ela é vivida, ela pode ser questionada. E ela pode ser também transformada. E é para isso que nós estamos aqui. Não para modificar os símbolos, as expressões culturais, mas para a gente viver novos valores, nova dinâmica, sermos pessoas melhores, melhorarmos a nossa convivência em meio à cultura dominante. 2 graves equívocos para o exercício da fé. Primeiro, a assimilação de valores, condutas e normas da cultura dominante como se fossem expressões da nossa fé. Tem muita gente fazendo isso, dizendo que tem coisas que é da cultura dominante que estão no Evangelho, e não estão. Precisamos examinar melhor isso. Segundo, a rejeição da cultura dominante como oportunidade de expressar a fé, como também é outro equívoco. Você não precisa bater de frente com a cultura dominante só para dizer que você é crente. Tem nada a ver, meu querido, minha querida. Você pode viver a sua vida, usar as roupas, ter os costumes, frequentar as festas comuns de maneira consciente. Isso não é ameaça para a sua fé. Conhecer, ler livros, ouvir músicas da cultura dominante, isso não ameaça a sua fé de forma alguma. Se você se sente ameaçado, é porque você tem algum problema na sua expressão de fé e precisa de algo que lhe dê segurança. Quando cristãos adotam um desses equívocos, tornam-se irrelevantes e a comunidade da fé se transforma num gueto. A gente acaba virando um povo estranho, um povo esquisito. A cultura é o que há de mais humano em nós. Viver a fé em meio à cultura é nos tornarmos mais humanos. O anúncio da fé só pode ser realizado por homens e mulheres profundamente ligados a uma cultura. E Daniel e seus amigos se tornaram exemplos naquele contexto que lhes parecia tão hostil. Daniel 1,17 diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ok, gente? Então, tem benefício para você se entregar a uma prática como essa, ok? Após serem apresentados para servirem ao rei, foram arguídos, passaram pela prova, fizeram um examezinho, né?
e deram provas de sua capacidade, ou seja, foram aprovados. Talvez até aprovados com louvor. Daniel 1:20. O rei lhes fez perguntas, houve uma prova oral, né, sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Eles receberam nota 10 em tudo, 10 lá na prova, e ainda esnobaram os outros que, se fizessem a mesma prova, talvez não tivessem a mesma nota. Bom, gente, vamos aplicar tudo isso que aprendemos à nossa vida. Um dos maiores desafios da fé é encarnar a mensagem cristã em uma realidade cultural concreta. Isso quer dizer que devemos viver a fé como uma experiência que se dá em meio à cultura, a fim de inspirá-la e de restaurá-la como espaço de expressão de nossa relação com Deus. A fé precisa tornar-se cultura, sem o que não poderá ser plenamente acolhida pelas pessoas. Não poderá dialogar com o mundo, não poderá ser refletida e muito menos poderá ser vivenciada. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Deus abençoe sua palavra, feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a nossa fé no contexto de nossa cultura. Que sejamos, ó Deus, não pessoas estranhas, mas pessoas que convivem umas com as outras de forma sábia, inteligente, dominando os saberes, as habilidades, os fazeres de um tempo que caminha distante do Senhor. E que sejamos influência para esse mundo tão hostil para a pregação do Evangelho. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom a gente poder estar junto aqui, não é mesmo? Encerramos aqui a nossa aula. Conto com você na nossa próxima aula na semana que vem. E quero convidar você a conhecer a nossa igreja. Dá uma olhadinha aí na série de mensagens que estamos seguindo. Estamos falando sobre o amor. E eu convido você a estar conosco numa das nossas reuniões. Mande uma mensagem para que a gente possa dar a informação do nosso endereço e informar os porteiros da sua chegada. Deus o abençoe um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.